A essa altura você já sabe que imposto caduca, né? Mas você já ouviu falar que processo judicial caduca também? Ele prescreve. Tá? Sabe aquela dívida antiga que está na justiça ali há anos, ou aquele processo que parece que nunca vai andar? Pois é, existe um mecanismo na lei, né, que pode sim colocar um fim definitivo nessa história, mas quase ninguém te conta como ele realmente funciona. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te revelar o segredo de como processos parados podem ser extintos de vez e o que você deve fazer para descobrir se seu caso se encaixa nisso. No direito, a palavra caducar não é o termo técnico correto, mas é como todo mundo conhece, né? O nome de verdade para isso é prescrição intercorrente. E o que significa isso na prática? A prescrição, de forma geral, é o prazo que alguém tem para entrar com uma ação na justiça. Tá? Então, se alguém entrar com uma ação na justiça, ela tem um período, né? Então, no caso de impostos, né, são 5 anos. Então, mas se perder o prazo, tchau. O direito de processar acaba, encerra. Mas a prescrição intercorrente ela é diferente, né? Ela acontece dentro do processo, que já existe. Então imagine o seguinte, o processo começou lá dentro do prazo correto, só que no meio do caminho, ele simplesmente travou, né? Ficou parado lá por culpa exclusiva de quem entrou com a ação, que não tomou nenhuma providência para que o negócio andasse, né? Ou seja, ficou parado. A justiça brasileira ela não aceita esses processos eternos, né? O Estado entende que o réu, o devedor, né, não pode ficar com uma espada na cabeça por causa da vida, esperando lá a boa vontade de alguém cobrar. Okay? Se o processo ficar parado por muito tempo, a lei pune essa inércia extinguindo o processo. É basicamente a justiça dizendo assim, olha, você teve a chance, abriu o processo, mas não correu atrás. Então agora o processo acabou. Ah, mas Eduardo, como é que esse processo começa a contar na vida real? Bom, então, a gente ouve falar de poucos processos que realmente são enterrados aí, né, e desaparecem, tá bom? Vamos usar o exemplo mais comum de todos, aí, o processo de execução de dívida, tá bom? Funciona assim. Então o credor entra na justiça para te cobrar, né? O juiz manda então procurar bens para penhorar, né? Procura lá um carro, procura dinheiro nas contas correntes, procura imóveis, enfim. O oficial de justiça procura tudo e não encontra nada. Não encontra nada. Quer dizer, passado um tempo, né, não exatamente logo em seguida, mas passado um tempo, sem encontrar nada, nenhum bem, entendeu? O juiz determina o quê? Que o processo seja suspenso, tá? Pelo prazo de 1 ano. Tá? Durante esse tempo de 1 ano, o prazo de prescrição fica congelado, ou seja, nada acontece, né? É o tempo que o credor tem para tentar achar alguma outra coisa. Então ele tem lá como ir atrás, sei lá, de uma lancha, de algum outro bem que essa pessoa tenha, enfim. É uma forma de dar um tempo para que aquela pessoa que está processando localize algum bem, tá bom? Então se não localizar nenhum bem dentro desse período de 1 ano, aí acontece uma outra coisa. Passou o ano, nada foi encontrado, o processo sai da suspensão e o juiz manda arquivar os autos provisoriamente. É aí que começa a contar então o reloginho da prescrição intercorrente. Começa a correr de verdade. Então, depois desse 1 ano, então vamos lá, vamos contando, né? Então, tem 1 ano para localizar algum bem novo. Bom, não achou nada daquela pessoa. Depois desse 1 ano, continua sem localizar nada. Aí começa a contar então o prazo da prescrição intercorrente, é o tempo que o processo pode durar. Quanto tempo é esse prazo? Qual o tamanho desse prazo? Ele é o mesmo prazo que a pessoa tinha para entrar com a ação lá no início. Por exemplo, se a cobrança de contrato prescreve em 5 anos, o prazo da prescrição intercorrente, da prescrição do processo, também será de 5 anos. Se o processo ficar ali no arquivo provisório, sem nenhuma atitude útil do credor, né, por todo esse tempo, pronto. O direito de cobrar aquela dívida naquele processo foi dessa para uma melhor. Tá bom? Então assim, você se livra do processo, né, mais ou menos com as mesmas regras da prescrição que você já conhece, que é a regra de 5 anos.
tá? Só lembrando que tem um ano a mais aí, que é aquele ano adicional que a pessoa tem para poder localizar algum bem, ok? E como é que você faz, né, para buscar essa prescrição? Você já entendeu a lógica já, né? Você já sabe como é que funciona a coisa toda, né? Então, o que a gente pode fazer, né? É a pergunta aí de R$ 1 milhão, né? Como fazer para aplicar, no meu caso, né? Vamos supor que você esteja com um processo, como que você faz para aplicar no seu caso? Então, o primeiro passo é bater o olho no processo, né? Você precisa, alguém vai te passar esse processo, você precisa acessar o andamento e verificar as datas, né? Olha os despachos lá do juiz. Teve decisão de suspensão, né? Ou seja, o juiz mandou suspender o processo? Teve. Foi remetido para arquivo provisório? Quanto tempo o processo ficou lá sem nenhuma petição, sem nada, pedindo para que algo realmente andasse ou funcionasse no processo? Então não adianta só pedir também, tá? Assim, se pedir e não tiver nenhum resultado útil, não adianta nada também. Tem que pedir, dentro desses 5 anos que começa a contar, tem que pedir e tem que achar de fato algum bem. Se não achar, não adianta nada, tá bom? O segundo passo é entender que, embora o juiz possa decretar a prescrição intercorrente de ofício, né, ele mesmo pode ir lá ver que passou o primeiro ano mais 5 anos, né? Ou seja, por conta própria, na maioria das vezes a justiça fica sobrecarregada e isso passa batido, fica lá o processo correndo contra você. Isso é ruim porque se no futuro você vier ter bens e tudo mais, você tem um problema aí para enfrentar. O processo fica lá, zumbificando lá no arquivo, né? Então a parte que é interessada precisa provocar o juiz, precisa pedir para que ele faça alguma coisa. Então você faz o quê? Você vai pedir uma petição detalhada demonstrando que a linha do tempo passou, né? Mostrando quando que o prazo começou a correr, provando que aquele 1 ano que tinha para localizar bens já passou e provando que os 5 anos que tinha do período para tirar do arquivo e localizar algum bem não teve nenhum tipo de, não surtiu nenhum efeito, tá? E aí pede o quê? A extinção do processo, tá bom? Com o julgamento de mérito, esse processo ele pode ser novamente ressuscitado, vamos dizer assim? Não pode, tá bom? Fazer isso vai fazer o quê? Vai limpar o nome, né? Vai retirar a penhora, vai desbloquear contas, tá? E vai encerrar o pesadelo daquele processo de uma vez, né? Mas atenção, né? Como envolve prazos específicos e análise técnica da lei, o ideal é que essa análise seja feita por um profissional técnico, não um advogado, tá? Para não dar um tiro no pé e acabar acordando um processo que estava quieto. Isso é muito importante, tá? Você precisa pedir para alguém que entenda, entendeu? Olhar o processo antes de despertar ele, entendeu? Se você pede antes do prazo para que o processo seja extinto, entendeu? Pode ser que o outro advogado da parte contrária comece a se movimentar e fale, olha, então, tô pedindo extinção e tal. E se em vez de 5 anos passou só 3, então pode ser que você esteja dando um tiro no pé mesmo, tá bom? Então realmente é uma coisa a se pensar. Viu só como aquela história de processo caduca tem um fundo de verdade muito forte e técnico? Então, apesar que muita gente não chama pelo nome certo, né, que é prescrição, mas uma dívida caduca, mas um processo também caduca, tá? E se esse conteúdo abriu sua mente para um processo que você tem aí, te ajudou a entender melhor seus direitos, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal, nós estamos sempre falando sobre um jeito melhor de pagar menos imposto ou ser menos achacado pelo governo, né? Porque toda semana eu trago explicações, tá? Direto ao ponto de como de como descomplicar a sua vida, né? Porque toda semana eu trago explicações direto ao ponto de como fazer para descomplicar a sua vida, tá? Ficou alguma dúvida sobre esses prazos? Ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que você está sofrendo nesse exato momento? Deixa aqui nos comentários que eu respondo um por um. Um grande abraço e até o próximo vídeo.